Seja muito bem-vinda à aula de manutenção, minha gata. Vamos começar aqui com a apresentação teórica, tá bem? Porque é muito importante você saber a teórica e depois a gente aprender na prática, tá bem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a apresentação, nós temos aqui alguns formatos, que são os formatos naturais das unhas que nós vamos aprender. Alguns probleminhas que nós poderemos enfrentar, com certeza vai ter muita unha roída para você na sua mesa. E temos aqui também sobre textura. Então, vamos ao passo a passo. Para a manutenção perfeita, você vai depender de 4 pilares. Mas presta atenção que a manutenção, ela depende muito da aplicação, como foi feita. Que aplicação? Antes da manutenção, a gente tem a aplicação do gel ou fibra, certo? Então, aqui você vai seguir os 4 pilares e depois, lá no final, a gente vai falar sobre os 5 pilares da aplicação bem feita. Vamos começar, então. O primeiro pilar, textura da lâmina ungueal. Segundo, formatos da lâmina ungueal. Terceiro, técnica. Então, aqui a técnica, já vamos falar sobre a aplicação, tá bom? A estrutura também vai fazer parte da aplicação. Todas elas são baseadas na aplicação, tá bem? Mas todas elas também são ligadas à manutenção. Vou explicar o passo a passo bem detalhado para você ver que é muito fácil. Começamos então pelo primeiro pilar, que é a textura da lâmina ungueal. Então vamos lá. Você pode perceber na foto que aqui a gente tem uma unha plana, que seria no caso igual a minha unha, por exemplo. O formato da minha unha é um formato plano, ó. Aqui eu tô com a minha unha natural, porque eu já tô pra ganhar bebê, a anestesista não liberou eu colocar gel, então eu tirei tudo. Então, você pode perceber que a minha unha, ela é uma unha plana. O que ela é uma unha plana? Uma unha reta, né? Ela é uma unha reta e a minha textura também, ela é uma textura seca, tá? Você pode perceber que ela é opaca. Ela não é uma unha oleosa, como nós podemos ver aqui nessa segunda imagem. Você pode perceber, né? Aqui a gente tem uma unha plana, normal, toda unha normal. São unhas saudáveis. Eu coloquei normal, por quê? Para você assimilar que a maioria das suas clientes vão ter uma unha plana, então por isso que a gente coloca normal, tá? Não que essa aqui seja anormal, seja uma unha doente, não. É porque geralmente, pelo menos pra mim, em mesa aparece maioria unhas planas e secas, como você pode perceber na minha. Essa unha que tem um excesso de brilho, que parece que você pegou um óleo e esfregou, ela é uma unha plana também, a superfície é plana. E o que acontece? A textura dela não é seca, ela tem uma textura oleosa. Essas unhas oleosas, geralmente, são as unhas que a cliente pinta hoje, faz uma esmaltação normal, com aquele esmalte que a gente compra na farmácia, aquele mais comum. E ele começa a soltar da ponta, começa a descascar muito fácil, porque ela é uma unha oleosa. Da mesma forma que nós temos cabelos oleosos, a gente também tem unhas oleosas. Da mesma forma que tem cabelos secos, também tem unhas secas, né? Eu vou deixar esse slide aqui embaixo dessa aula e vou deixar um link especificando mais aprofundo sobre as texturas das unhas, tá bem? Aqui o que a gente tá falando? Sobre manutenção. Então, eu não posso ficar enrolando muito, explicando detalhadamente. E outra, a gente tem uma aula de anatomia básica que você pode ir lá e conferir um pouco sobre unhas. Não vai falar muito sobre texturas, então por isso que eu vou deixar aqui embaixo o link com um estudo mais aprofundado se você quiser entender sobre texturas, sobre tudo direitinho a mais fundo nas unhas, tá bem? Então, vamos lá. Sobre manutenção. A manutenção que eu recomendo para vocês, o máximo, seja 30 dias. Por quê? Porque a cliente depende muito de uma cliente para outra. Por que depende? Se a gente está falando sobre textura, Ju. Depende o que essa cliente faz. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faz manutenção de 30 dias. Às vezes eu passo um pouquinho. Mas o ideal são 30 dias. Para o quê? Segurança. Para que não haja descolamento, para que não haja infiltrações. Às vezes tem um rachadinho ali, como a gente mexe muito com acetona.
a gente tá mexendo muito com álcool, às vezes um produto em casa, eu não... Gente, de verdade, eu não consigo usar luvas pra fazer trabalho de casa. Eu sou uma péssima cliente. Eu não consigo usar luva pra lavar vasilha, pra lavar banheiro, pra fazer as coisas. Eu mando a mão e vou a fundo, entendeu? Então, o que acontece? O ideal seria 30 dias, mas como no meu caso, eu sou manicure, eu sempre tô olhando se não tem alguma infiltração, sempre tô olhando se não tem nada ali embaixo, se não tá soltando, por quê? Pra não gerar fungos e umidade, porque isso daí é o que prejudica as unhas, tá bem? Então, o máximo 30 dias. Depende muito do uso da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente estabanada, mas eu sempre tô de olho. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas eu sempre deixo 30 dias até mais. Ah, mas o esmalte tá soltando, o esmalte tá feio, o que você faz? Eu vou mostrar pra vocês na aula de engano da manutenção, tá bem? Então, vamos lá. Essa unha é uma unha que vai aderir bem melhor os produtos. Aqui você pode usar o prime sem ácido, você não vai depender do prime ácido, né? Porque essa unha, ela vai aderir super bem os produtos que você já estudou, com certeza, lá na aula de química de produtos, né? Então, essa unha aqui é uma unha que você não precisa usar o prime ácido, tá bem? Só se você quiser. Não é necessário de forma alguma. Aguenta super bem os 30 dias. Já na unha oleosa, o que a gente precisa? Prime ácido. E outra coisa, olha a diferença da manutenção. Eu recomendo no máximo 15 dias. 15 dias, por quê? Porque mesmo que você use a química certa, que seria o prime ácido, aqui é o indicado, tá bom? Eu indico o prime ácido, por quê? Para ele aderir com mais precisão. Porque essa unha, ela é uma unha mais maleável. Ela vai forçar a soltar qualquer tipo de produto, porque a oleosidade está ali o tempo todo. Mas você fazendo uma boa preparação, você pode ter certeza que vai aguentar tranquilamente, vai voltar sem descolamento, você seguindo passo a passo dos 5 pilares que a gente aprende aqui no curso. Então, vamos lá. Sobre textura, ok, certo? O que acontece? As nossas unhas, elas não têm só textura, elas têm formatos. A gente tem também o formato, por exemplo, essa unha côncava, ela pode ser uma unha seca ou ela pode ser uma unha oleosa. Ela pode ter texturas diferentes, mas o formato dela é esse. Aqui a gente tem o quê? Unha ruída. As unhas ruídas geralmente são mais fundas. Geralmente essa parte da pele, ela sobressai. Então fica a unha afundada, né? Fica pro lado de dentro. Geralmente, muita cutícula em volta, porque a pessoa fica salivando no momento que tá roendo as unhas. Então, o que acontece? Vai acabar tendo mais acúmulo de pele. Aqui nós temos uma unha convexa. A unha convexa, ela é o contrário da côncava. A côncava, ela parece uma conchinha pra cima, né? Aqui dá a impressão que você coloca água, ela segura. E aqui, se você colocar água embaixo, ela vai segurar. Ela é totalmente diferente, totalmente oposta. Vamos então começar da unha côncava. A unha côncava, todo alongamento que você fizer na unha côncava ou na unha convexa tem uma base principal. Vocês vão ver isso na aula prática, mas é necessário que vocês assistam essa aula teórica. Todas as duas em comum, o que elas têm? Todo alongamento que você fizer, você vai ter que cortar o máximo que você puder na ponta, tá? Você vai ter que cortar. Por quê? Porque vai facilitar o seu trabalho. Na aula prática, vocês vão ver como é estruturado o gel para que ela não cresça. Quando ela voltar na manutenção, ela não cresça empinada e essa não cresça com o bico de papagaio para baixo, tá bem? A concentração de gel é totalmente oposta uma da outra. Mas a base principal é você sempre deixá-la mais curta possível. E preste muita atenção, porque o hiponico, geralmente, da unha convexa, ele é muito alto. Então, quando você cortar aqui, você tem que prestar atenção para você não cortar o hiponico, que é aquela carninha que fica embaixo, né?
e você vai fazer o quê? Você vai machucar a sua cliente, e a gente não quer isso. Unha côncava, no máximo 20 dias, porque o crescimento dela, mesmo que você trabalhe uma estrutura correta da colocação do gel ou fibra, o que vai acontecer? Quanto mais desenvolve o crescimento, mais a tendência dela é aquela pontinha subir. Então, no máximo, 20 dias para manutenção. Unha ruída. Qual é o problema da unha ruída? A cliente tem vício. A pessoa que rói unha, ela tem um vício. Quem tem vício, é muito difícil você cortar ele. Não pense você que ela vai colocar alongamento, pronto, resolveu. Ela não vai colocar a mão na boca mais. Não. Vício é difícil. Tem gente que fica anos e anos e anos lutando e não consegue. O que funcionou pra mim foi quando eu ruía a unha. Mas no meu caso foi quando eu comecei a colocar o alongamento. Quando eu comecei a usar alongamento, eu adorava arrancar ele na unha, no dente, na unha. Eu tinha mania de ficar com a mão na boca. Então, assim, desde criança eu nunca tive essa mania de comer unha. Mas eu tive mania de ficar com a mão na boca. E só o fato de você ficar com a unha na boca, você não precisa roer. A saliva, ela tem o ácido que vai forçar soltar a aderência do produto. Então, geralmente, as pessoas que têm as unhas roídas, elas já têm a mania. Ela já tem o vício de roer. Então, mesmo que ela não roa, mas ela fica com a mão na boca, ela fica ansiosa, ela começa a bater os dedos, o que vai acontecer? Isso vai forçar o alongamento, soltar. O que eu recomendo para vocês? De 10 a 20 dias. Primeiro, a preparação dela é totalmente diferente de simplesmente você chegar e colocar uma chips ou simplesmente você colocar uma fibra. Nesse caso aqui, até que ainda dá, mas tem umas que são bem mais curtinhas. Chega a dar no sangue. Você vai ver tudo isso na aula prática. Eu tô só abrindo a sua mente aqui na aula teórica para que você possa entender, certo? Então, eu recomendo sempre para as suas clientes de 10 a 20 dias. E uma coisa muito, muito, extremamente importante. Em todos os alongamentos, você usar a sua ficha de anamnese. E especificar qual o formato da lâmina que a sua cliente tem, natural, né? O formato da lâmina natural. E informar se existe alguma coisa específica, como unhas ruídas, se ela tem a unha côncava, se ela tem convexa. É muito importante para a saúde e segurança da sua cliente e para a sua segurança também. Sempre avisar os prazos certos, sempre tá tudo nos conformes, tá bom? Porque o nosso trabalho é profissional, a gente tem que fazer tudo certinho. A unha convexa. A unha convexa, ela também depende de uma estrutura que vocês vão entender a colocação do gel lá na aula prática. E ela depende de 15 a 20 dias, devido ao mesmo fator. O crescimento vai mudar o quê? A estrutura dela. Ju, vai cair? Não, vai ficar feio, vai ficar aquele bico de papagaio. Porque quanto mais ela cresce aqui, o formato natural dela, mesmo que você tenha alinhado, aos poucos ele vai começar a decair. Então, pela estética e pela beleza, né, que a gente tá sempre ligada a isso, você tem que evitar que ela venha parecer o formato natural que ela tem. As técnicas que podem ser usadas nessas unhas. Qualquer uma delas podem ser usadas. Tanto a fibra, como chips, como moldes, tá? O molde que eu recomendo, seja esse de papel ou de plástico. Não recomendo que você use a chips como molde. Aqui eu recomendo a chips você colar, você fixar ela mesmo na unha. Mas, de todas, para facilitar a sua vida, eu indico você sempre usar fibra. Porque a fibra, ela vai tramar mais a aderência do produto entre a unha. Por exemplo, numa unha que a gente precisa fazer reconstituição, que não é o caso dessa, tanto assim, essa aqui até que daria sim. Mas existem casos, e eu sempre prefiro, gente, se me aparecer uma unha ruída dessa aqui, eu já coloco logo fibra de vidro, tá? Eu recomendo, em todos os casos, que você tem uma habilidade, assim, vamos dizer, mais baixa, nossa, gente,
Eu conheço, tem uma amiga minha que apareceu na nossa mesa, a gente trabalha junto, apareceu pra ela uma unha convexa. E ela teve muita dificuldade de fazer, porque ela não sabe fazer fibra. Então, ela fez um trabalho que não ficou legal. A aparência dele não ficou legal. Durou, mas o que acontece? Ele ficou com esse aspecto. Então, você já percebe logo que não ficou um efeito natural. E o que as clientes buscam quando elas vêm para nossa mesa? Naturalidade. Então, a gente que quer trabalhar com naturalidade, você tem que ser especialista no que você faz. Você tem que fazer muito bem feito o que você faz. E aqui é tudo sem segredo, por isso que eu te passo todas as técnicas de forma prática. Eu te passo na aula teórica e te passo na aula prática para você entender e saber o que você está fazendo. Porque quando a gente sabe onde está o erro, você consegue consertar. Então, quando aparece alguma dificuldade na sua mesa, que você vê que é uma unha que é um pouco mais difícil de fazer, um pouco mais complexa, eu recomendo você fibra de vidro, tá bem? Porque ela vai aderir com mais precisão e o seu trabalho vai ficar com efeito natural. Repito, dá para fazer com a Tips? Em alguns casos, sim. Mas sempre recomendo você, vá na fibra de vidro que não tem erro. Lembra no começo que eu te falei que tudo vai depender aqui do nosso método? Então, chegamos nessa parte. Temos aqui, então, 100% dos problemas e 100% da solução. Vamos começar pelos erros no alongamento. Por quê? Que assim a gente consegue entender por que e como funciona o nosso método. Vamos lá, aqui nós temos 100%. Desse 100%, 25% dos erros em qualquer tipo de aplicação, o que acontece? Ele é baseada pela consistência do gel. Por isso que as aulas teóricas são tão importantes como as práticas. Você tem que entender sobre a consistência do gel para você saber o porquê daquele gel que você está usando, naquele procedimento, como que você deve usar, se é pincelada, se você precisa fazer o ponto de tensão, que ali já seria com o pincel flutuando, né? 20% desses 100%, de 25% mais 20%, é o problema de quê? Lixamento técnico. Ou lixa demais, ou lixa menos. Pior quando lixa e tira o ápice, tira o ponto de tensão. Ou tira ali na ponta, no leito, deixa muito fina. Então, esse também é uma causa que geralmente acontece. A aderência da fibra. Se você não preparar a fibra muito bem, se você não conseguir abrir aquela fibra, deixar ela bem lisinha, bem rente não, bem, como é que se diz, aberta, bem alinhada. Você tem que fazer o alinhamento certo. E uma coisa muito importante, quando você trabalha com fibras muito secas, você tem que abrir ela várias e várias vezes. Por isso que eu recomendo fibras de qualidade, tá? Use sempre fibras para facilitar a sua vida. Qual que eu indico? Da Volle é muito boa porque ela é hidratada. Da Graziele Matos também você pode usar, porque ela é mais fácil de abrir, mais rápido. Então, você economiza tempo. E outra coisa, já deixar preparada. O cliente chegar, você ainda preparar sua fibra, não vai dar certo. Você vai perder muito tempo. 12% seria a Tips inadequada. Imagina você... Vamos voltar aqui na unha convexa. Imagina você trabalhar com uma Tips Sorriso com uma unha convexa. Lembrando que a Tips Sorriso, ela já tem esse formato. Se você vem com a Tips Sorriso e coloca ela na convexa, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais para baixo. Eu vou te mostrar para você relembrar como que é o formato da Tips Sorriso. Então, aqui eu peguei a Tips Sorriso e você pode ver que ela tem o formato para baixo, né? E a gente sempre vai trabalhar o formato contrário, você vai ver na aula prática. Então, no caso, a Tips Sorriso eu poderia usar na unha côncava, ó. Só de eu colocar aqui, vamos imaginar que cortamos essa ponta, né? Cortamos ali e, ó. Você já consegue perceber que eu consigo fazer meio que um alinhamento. Ali a gente vai fazer o preenchimento com o ponto de tensão e alinhar tudo certinho. Então, o uso de tips errado também vai causar um dano que nós não queremos. Vai atrapalhar tanto a estrutura
né, de aparência, como além de ficar feio, gente, isso não vai dar certo, porque vai ficar ridículo quando chegar para manutenção, meu Deus, não vai dar certo. E aqui a gente tem a TIPS mais comum, que é a curvatura C, que ela já é uma TIPS reta, né, que você viu lá na aula de TIPS. Só recapitulando mesmo. Simetria sempre vai estar ligada ao lixamento técnico e à adequação da TIPS ou aderência da fibra, né? Seja independente de qual técnica você vai fazer. E 9% sempre vai ser aquele produtinho que encostou um pouquinho na cutícula. Então, você faz todo o trabalho certinho, vamos dizer que de todos esses erros, você não cometeu nenhum. Alinhou bem a simetria nas laterais, fez aquele lixamento técnico, colocou tudo certinho. No final, você encostou só o top coat. O que acontece? Ele tá 100% aderido na unha que você preparou, porque o top coat, ele foi feito para aderir no produto que você já colocou ali no seu alongamento. O pouquinho que ele encosta na pele, ele vai começar a descolar. É como se você pegasse um pedacinho de plástico, sabe? Quando tem um caderno, alguma coisa que tem aquele pedacinho, você vai puxando, puxando, puxando. Ele não vai sair só aquele pedacinho. Ele vai sair por completo. Ele vai tirar tudo aquilo que já está grudado naquela fita. É a mesma coisa que vai acontecer no seu alongamento. Para a gente evitar todos esses erros, nós temos 5 pilares que são essenciais, que aqui no curso a gente frisa muito, que é o estudo de química dos produtos, a preparação, o passo a passo, você conhecer pela química, você vai conhecer a preparação. Você vai saber se você precisa de um prime ácido, de um gel com a consistência X ou Y, né? Que aqui já estão ligados os dois, por isso que fica aqui um pertinho do outro. Passando pela consistência, você tem que entender sobre a estrutura. O que vai fazer a estrutura bem feita? Um bom lixamento. E tudo isso você aprende aqui e é muito importante você entender tanto no teórico como na prática. Espero que você tenha gostado dessa aula, que também é muito importante. E não se esqueça que aqui embaixo eu vou deixar essa arte para vocês tirarem dúvidas. Pega o seu caderno, faça suas anotações. Qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo que eu vou responder cada uma de vocês. Beijo, fica com Deus e até a próxima aula.